Olá, eu sou Daniel Diógenes, diretor da Fertil Baby Ceará. Nós vamos falar hoje sobre laqueadura tubária. É possível engravidar se eu fiz laqueadura? Se sim, como? Quando você faz a laqueadura tubária, você corta e dá um nó nas trompas, literalmente, com um fio de procedimento cirúrgico. Então essas trompas elas são obstruídas e são cortadas. Então você quebra a comunicação entre o ovário e o útero. A trompa é um caninho que liga o ovário ao útero e permite o encontro do óvulo que vem do ovário com o espermatozoide que vem da região vaginal, entra no útero e eles se encontram na trompa. Fecundação, ou seja, a formação do embrião ocorre na trompa. Então a gente corta esse canal e quebra essa ligação. É considerado um método definitivo de anticoncepção. Então, tanto a laqueadura tubária quanto a vasectomia são considerados métodos definitivos. Definitivo significa, se você fez, não é para pensar em reverter ou voltar atrás. É quando você tem uma certeza que você não quer mais ser pai ou mãe. O que a gente vê hoje em dia é que algumas pessoas, os casais, se separam muito e acabam encontrando uma nova pessoa e aí desejam ter um filho com essa outra pessoa para formar uma nova família ou complementar a família. E a gente vê muitas mulheres fazendo ligações cedo demais, Então se arrependem. Então a gente tem ali 15%, 20% de arrependimento tanto nas laqueaduras tubárias quanto nas vasectomias. Se eu fiz uma laqueadura, como é que eu consigo engravidar e qual o procedimento? Nós temos duas opções. A opção número 1, você vai tentar fazer uma cirurgia para reverter a laqueadura, como pode ser feito também para reverter a vasectomia. A reversão da laqueadura é um procedimento cirúrgico bem detalhado, feito com microscópio, por uma mão experiente. Tem que ser um médico que sabe fazer esse procedimento, que é uma microcirurgia. Não é um procedimento para qualquer ginecologista ou para qualquer cirurgião. Então tem que estar perto de uma mão experiente. Então essa é a primeira dificuldade, porque com o advento da fertilização in vitro, ficou mais fácil fazer a fertilização do que fazer a laqueadura. Então as escolas de formação hoje utilizam muito menos a reversão da laqueadura. Se nós temos a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta, a FIV, em que eu não preciso submeter a paciente a uma cirurgia, você tem mais tranquilidade na FIV. Então a primeira opção, reverter a laqueadura, precisa ter um bom cirurgião e é preciso que a laqueadura não tenha sido tão agressiva para que você consiga juntar os dois cotos, os dois lados da trompa. É difícil a gente saber se essa laqueadura foi mais forte ou menos forte, se cortou mais pedaço da trompa ou menos pedaço. A gente só vai descobrir isso quando estiver na cirurgia. Então, pode ser que dê certo a reversão, pode ser que não. Pode ser que você saia da cirurgia sem ter nem mexido nas trompas e pode ser que a gente tenha problemas na cirurgia e a cirurgia não funcione. Então, se você decide ir para a laqueadura, o resultado vai ser in loco, na cirurgia, e depois a checagem por uma esterossalpingografia, que é o exame para ver a permeabilidade das trompas. Pode ser que na cirurgia você já saiba que não deu certo, pode ser que você tenha conseguido a recanalização, que faça o exame e essa trompa não voltou a funcionar, porque não depende só da parte mecânica, essa trompa sofreu um processo inflamatório, sofreu um processo de fibrose, e pode ser que funcione e você vai conseguir engravidar. Mas você vai ter que apostar. Para apostar você precisa de tempo, porque você reverte a laqueadura e vai ter que esperar 6 meses, um ano e meio para engravidar. E aí entra o fator idade. Você, mulher, tem idade para esperar? Você tem até 35 anos, tem uma boa reserva de óvulos, o companheiro tem uma boa quantidade e qualidade de espermatozoides, tudo isso tem que ser avaliado antes. Você não tem endometriose. Porque se você reverter uma laqueadura aos 40 anos com baixa reserva de óvulos, você não tem tempo a perder e você vai apostar num tempo longo. Então você vai perdendo óvulos, vai diminuindo a tua chance de engravidar porque tem menos óvulos e não adianta ter uma trompa boa com poucos óvulos. Se o companheiro não tem uma boa quantidade e qualidade de espermatozoides, não adianta nada fazer a laqueadura. Então precisa de certos parâmetros para que você vá para a reversão. Por outro lado, você tem a FIV, a fertilização in vitro, o bebê de proveta. E aí esquece trompa, nós não precisamos da trompa na fertilização in vitro, porque a gente tira o óvulo direto do ovário, forma o embrião fora do corpo e depois coloca o embrião dentro do útero. Então, nesses casos, são casos em que você não pode perder muito tempo, são casos em que você tem uma trompa que foi realmente bem lesionada na laqueadura, são casos em que a gente quer evitar a cirurgia, Cirurgia sempre tem seus riscos, a FIV também, logicamente, tem seus riscos, casos em que o marido não tem uma boa quantidade e qualidade de sêmen,
mas sobretudo o fator limitante é a idade. Cuidado com a decisão que vai ser tomada, baseado muito na sua idade e na sua reserva de óvulos. Se você tem uma idade acima de 35 anos, uma reserva de óvulos um pouco mais perto do limite inferior ou uma reserva baixa de óvulos, a melhor opção sempre será a fertilização in vitro. E a decisão sempre é de vocês, né? Porque é uma cirurgia que não te dá 100% de certeza que você vai conseguir ter o retorno da tua fertilidade. Logicamente a FIV também não te dá 100% de certeza de garantia de uma gravidez, mas em termos de tempo, praticidade e organização, a fertilização vai superar a cirurgia de recanalização. E vale lembrar que existe um risco maior para a gravidez ectópica nessa trompa que foi recanalizada, porque não é uma trompa normal, é uma trompa que passou por 2 procedimentos cirúrgicos. Mas também vale lembrar que a FIV não isenta o risco de uma gravidez ectópica. A gravidez ectópica também pode acontecer na fertilização in vitro. Então você tem que pesar, tomar sua decisão. Todos os 2 caminhos, tanto a reversão quanto a FIV, a fertilização in vitro, tem seus pós e contras. Hoje se faz muito mais a fertilização in vitro por ser mais simples, prático e ter maior taxa de sucesso. Nós vamos ter taxa de sucesso em torno de 50% a 60% na FIV. E a reversão depende de todos esses fatores, mas nós vamos ter ali uma taxa, se tiver tudo certo, em torno de 25% a 30% ao mês de chance de engravidar em casa. Tudo isso pesando e o desejo ou não de se submeter a uma nova cirurgia é que vai levar à decisão. Pense, reflita com o esposo, reflita com o seu tempo, olhe para a sua idade, reflita com o seu médico, busque informações e tome a melhor decisão. Mas tanto a reversão quanto a fertilização in vitro podem ser feitas pelas mulheres que fizeram a laqueadura. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que precisam do acesso à informação. Obrigado.